Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. E dando continuidade nas aulas, nesse bloco de aulas a gente vai ainda discutir a relação do equilíbrio químico. Mais especificamente, nós vamos falar, dar uma ênfase, na verdade, dessa relação do equilíbrio em sistemas iônicos com a ênfase na água. Por quê? Bom, as reações químicas elas acontecem nos mais diversos espaços e ambientes. E especificamente nos sistemas aquosos, no nosso organismo, a gente tem uma série muito grande de diferentes reações acontecendo o tempo todo. Quase que a gente poderia dizer que entender um pouco do equilíbrio iônico da água nos sistemas, no meio que nos rodeia e inclusive no nosso organismo, é fundamental para a gente entender como a vida funciona. Entender, então, o equilíbrio iônico da água no nosso organismo, por exemplo, ajuda a entender a estabilidade com que alguns processos vão acontecer e outros processos não vão acontecer. Por exemplo, se a gente levar em consideração a atividade de algumas proteínas que vão atuar como enzimas no nosso organismo, em determinado meio ácido ou básico, elas vão ter uma determinada função. Se mudar o valor dessa acidez, desse meio, elas perdem essa função da atividade. Então é muito importante para que a gente possa entender, por exemplo, em grandes centros urbanos, com essa grande dispersão de poluentes atmosféricos, nas interações com a água desses poluentes, a formação de chuva ácida, a questão da poluição nos grandes mananciais de rios e lagos, que são extremamente importantes para as cidades. Então a gente vai dar uma olhadinha dentre as diversas teorias ácido-base. Nesse curso, para a disciplina de Química Geral, a gente vai considerar 3 delas. Inicialmente, a gente vai começar a partir de termos do senso comum, palavras que as pessoas usam sem ainda ter algumas definições científicas ou uma teoria ou um modelo por trás disso. Então, no senso geral, as pessoas acabam tendo como uma característica para substâncias ácidas, substâncias que têm o sabor azedo, como se fosse uma maneira de caracterizar, de categorizar tais compostos. Assim como uma outra classe de compostos, as bases, ou também conhecida como álcalis, seriam substâncias ou compostos com gosto de sabão. No entanto, não dá para a gente ficar provando esses compostos, até porque é perigoso. Então a gente vai precisar de outras teorias para poder entender e classificar melhor esses compostos. Aqui a gente tem o exemplo de um mecanismo que são os indicadores. Nesse caso a gente tem algumas representações de um indicador chamado de papel de tornassol, que é uma substância extraída de um líquen que em determinada substância ou composto em solução, nesse caso numa solução ácida, ele apresenta essa coloração avermelhada. E em um sistema considerado básico, ele vai apresentar essa cor azulada. Então a gente pode começar a identificar e tentar caracterizar diferentes substâncias sem correr o risco de provar e levar até usando esses conceitos. Então aqui é um primeiro exemplo de indicador que a gente pode utilizar para reconhecer. Bom, eu já falei para vocês que existem diversas teorias ácido-base. A primeira delas, que provavelmente é a teoria ácido-base que vocês estudaram no ensino médio, que dá conta, na verdade, de responder e de explicar uma série de fenômenos, é conhecida como teoria ácido-base proposta por Arrhenius. Então, esse químico sueco, ele realizou uma série de experimentos para determinar a condutividade elétrica de uma variedade de substâncias e chegou nessa conclusão. Ele observou que determinadas substâncias, quando em solução aquosa, essas substâncias, se fossem provenientes de ligações covalentes, elas se ionizavam, elas formavam íons que conduziam corrente. E se fossem provenientes de compostos iônicos, de ligações iônicas, elas se dissociavam, porque esses íons já existiam na estrutura cristalina e estariam presentes nessa solução. Então, o Arrhenius faz essa proposição e define como ácido os compostos que, em solução aquosa, isso é muito importante, eles vão se ionizar e vão produzir como íons positivos, os cátions, o hidrogênio, H+, ou conhecido também como próton. E
a maneira como mais isso aparece é a forma de H+, mas a maneira mais correta da gente poder expressar é o H3 ou mais, que é o íon hidrônio. Seria a maneira um pouco mais adequada da gente fazer essa utilização. Não quer dizer que usando o íon hidrogênio está errado, tudo bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos e aqui fica mais claro. Então, por exemplo, para o cloreto de hidrogênio, reagindo com água em solução aquosa, ele vai formar um íon hidrônio, o cátion, e o ânion, o cloreto. E assim sucessivamente, né, espécies iônicas aquosas. Então dá para a gente perceber que todos esses compostos aqui em solução aquosa liberaram o íon hidrônio. Então a gente pode classificar esses compostos como ácido. Por sua vez, a proposta ainda na teoria de Arrhenius é que as bases, ou hidróxidos, são os compostos que, em dissociação iônica, porque eles já existem na forma iônica em suas estruturas, eles vão liberar o ânion hidróxido, ou conhecido como hidroxila, ou como oxidrila. Então aqui a gente tem uma série de compostos que, em solução aquosa, eles vão liberar os cátions desses metais e os íons hidroxilas nas proporções estequiométricas que fazem parte desse composto. E para a proposta, né, a teoria do Arrhenius, quando você interage um ácido com uma base, a gente tem uma reação de neutralização, que seria então o cátion positivo, o H3O+, ou o H+, simplificadamente, liberado pelo ácido, a hidroxila liberada pela base, formando a água, e um sal a partir dos cátions. A questão é que a teoria do Arrhenius, ela explica uma série de compostos, porém, ela só considera sistemas de soluções aquosas. A gente tem também uma série de outros sistemas que não aquoso, por exemplo, em amônia, né? Então, essa teoria, ela já não é mais válida. Então, toda vez que a gente tem um modelo ou uma teoria que ela não dá conta de explicar determinados fenômenos, a gente precisa aprofundar os estudos para buscar uma nova teoria ou um novo modelo que consiga abarcar e explicar esse fenômeno ou outras substâncias. E para isso a gente recorre então a uma outra teoria que foi proposta e ela é mais conhecida como teoria protônica, proposta, né, pelas grandes contribuições do Bronsted e do Lowry, que contribuíram fundamentalmente para o seu desenvolvimento. Aqui, com essa teoria, a gente já não precisa se restringir exclusivamente aos sistemas aquosos. A gente pode levar em consideração outros sistemas além do sistema aquoso, né, para que esses compostos estejam presentes em solução. Fundamentalmente, ela vai estar baseada na transferência de um próton. Então, para a proposição do Bronsted-Lowry, um ácido vai ser uma espécie química que vai ser capaz de doar um próton. E, por consequência, se ele doa o próton, ele doa para alguém. E esse alguém que recebe é a base. Então, na definição da teoria dele, a base ela é um receptor de próton. Então, note que sempre agora, quando a gente levar em consideração a teoria Bronsted-Lowry, a gente tem um par. Ou seja, eu tenho a amônia, NH3, considerado como uma base, recebendo um próton que foi doado pelo cloreto de hidrogênio, que é um ácido. E, uma vez que ela recebe esse próton, ela assume a forma de NH4+, que é o íon amônio, com carga agora. E o cloreto de hidrogênio, doando o próton dele, ele se apresenta na forma de cloreto. Bom, a gente tem então, na verdade, agora, dentro dessa teoria, uma relação de pares conjugados. Para uma base existe um ácido e para um ácido existe uma base. Então, para o NH3, que é uma base forte, o ácido conjugado dela seria o amônio. Se a base é forte, o ácido conjugado vai ser fraco. Se a base é fraca, o ácido conjugado vai ser forte. Como a gente tem aqui nesse exemplo, o HCl é um ácido forte, então a base conjugada dele vai ser o cloreto, vai ser uma base fraca. Então, na teoria do Arrhenius, o processo de neutralização ele vai acontecer quando ocorre essa transferência então do próton de um ácido para uma base, e aí você tem então uma reação de neutralização. Note que na teoria anterior de Arrhenius, a gente precisava ter a espécie água presente porque é uma solução aquosa. Nesse caso, a gente não tem na amônia, né, a liberação de OH. Então, aqui a gente pode considerar que as bases e os ácidos de Bronsted-Lowry também são bases e ácidos de Arrhenius, mas nem toda base e ácido de Arrhenius é uma base ou um ácido para a teoria de Bronsted-Lowry. Pois bem, a gente já
tem uma teoria que explica restritamente para sistemas aquosos, a gente tem uma segunda teoria que amplia um pouco e aumenta o número desses compostos, levando em consideração sistemas não aquosos, diferentes sistemas, que é a teoria de Bronsted-Lowry, mas ela está fundamentada na questão da transferência de prótons. Então, existem outros compostos, por exemplo, que eles não necessariamente reagem ou interagem através desse mecanismo de transferência de próton. E com isso, a gente precisa, de novo, de uma nova teoria e ampliar o número de compostos que a gente pode considerar nessa classificação de ácidos e bases. Bom, para isso a gente recorre a uma terceira teoria, que é a de Lewis. Ele vai propor que numa reação ácido-base, ela vai ser a formação de uma ligação covalente coordenada. Ou seja, alguém tem um par de elétrons e pode compartilhar esse par de elétrons com um outro composto, uma outra substância, e aí ele forma um par ácido-base. Vamos dar uma olhadinha no que o Lewis considera como ácido. Ele é um receptor de par de elétron. Por sua vez, sempre que a gente tem um ácido, a gente vai ter uma base. A base, na teoria de Lewis, ela vai ser uma doadora de par de elétrons. Então aqui a gente tem um exemplo da amônia, que a gente já viu nas teorias anteriores, e ela tem um par conjugado aqui, ela tem um par de elétrons e ela pode doar esse par de elétron para um outro composto, nesse caso um trifluoreto de boro, e a partir de então eles vão compartilhar através de uma ligação covalente coordenada. E aqui eu tenho então uma base de Lewis, um ácido de Lewis. Lembra lá das aulas anteriores? Né? Dá para a gente fazer uma relação e resgatar essa questão de como representar as estruturas de Lewis, que era a proposta de poder identificar quem estava ligado com quem, que átomo ligava com quem, e como estavam distribuídos os pares de elétrons. Então isso vai ser importante para que a gente possa ter essa informação e identificar quais compostos podem funcionar como doadores de par de elétrons e quais compostos podem funcionar como receptores de pares de elétrons. E com isso a gente consegue classificar esses compostos, categorizá-los, na verdade, em ácidos e em bases. E na reação de combinação de um ácido com a base, a gente passa a ter então uma reação de neutralização, que ela vai acontecer pelo compartilhamento então, desses elétrons, estabilizando esse composto e essa estrutura. Bom, como eu disse para vocês, existem outras teorias de ácido-base, ácidos e bases duros e moles, de flux e outras mais. No entanto, essas três teorias elas são suficientes para a disciplina de Química Geral para a gente poder entender. Basicamente, a teoria de ácido-base Lewis ela vai ser até mais comum quando a gente está trabalhando com compostos orgânicos, porque não necessariamente alguns óxidos eles vão ser ácidos ou vão ser bases, mas eles podem apresentar um caráter de acidez ou um caráter de basicidade. E aí, em função dessa relação da transferência, né, do par eletrônico, e a gente tem, então, como fazer essa predição do caráter ácido ou do caráter básico. Quando a gente estiver levando em consideração os sistemas biológicos, né, os sistemas, por exemplo, dos organismos, a maior parte dessas reações elas vão acontecer em soluções aquosas. Então, a gente pode recorrer à teoria de Bronsted-Lowry, porque ela é suficiente para poder fazer essa explicação entre essas diferentes categorias desses compostos. E se for sistemas muito mais simples, que só tem a liberação ou de próton, de H+, ou a liberação de OH-, de hidroxila, a gente pode também ficar na teoria de Arrhenius. Então, fundamentalmente, depende de qual é o contexto que a gente está se tratando, está levando em consideração, está considerando, para que a gente possa fazer uma escolha mais adequada por cada uma delas. O que é importante, nesse caso agora, independente de qual é a reação que a gente vai levar em consideração, é conhecer quais desses ácidos e quais dessas bases são fortes e são fracas. Existem inúmeras tabelas que vão dar a força dos ácidos e das bases, classificando quem são ácidos fortes, quem são bases fortes, quem são ácidos fracos e quem são bases fracas. E tabela, na verdade, ela serve para ser consultada. O que a gente precisa gastar tempo é entender como é que origina
e de onde vem essa questão da força desse ácido e dessa base. Então, fundamentalmente, a força dos ácidos e das bases, ela vai estar relacionada com a questão da dissociação ou da ionização desses compostos. Quanto mais eles estiverem ionizados ou quanto mais eles estiverem dissociados, mais espécies, então, carregadas, os cátions ianos eu vou ter. Quanto menos eles estiverem ionizados, menos estiverem dissociados, mais fracos vão ser esses ácidos e essas bases. E aí a gente consegue classificar. Isso vai ser muito importante para entender em que ambientes essas reações acontecem e como essa propriedade de força desses compostos elas vão influenciar nos diferentes processos. Então, a sugestão é: gaste seu tempo entendendo como esse processo acontece e não memorizando as tabelas. Tem uma série de exercícios no material, uma série de sugestões de textos e de vídeos para vocês complementarem essa aula. E a gente vai continuar na próxima aula ainda discutindo essas questões de ácido-base, uma vez que agora nós já temos algumas teorias para levar em consideração. Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula.